E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho da minha lista de produtos favoritos que eu super recomendo e também alguns itens para você fugir. A gente vai conversar bastante sobre alguns estilos, alguns desenhos de móveis que não valorizam tanto a decoração, mas eu também vou mostrar soluções, né? Que tipo de caminho você pode seguir aí na sua decoração. Olá, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou a Pamela Minella e aqui no canal a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. E só para lembrar vocês que aqui são algumas sugestões baseadas na minha experiência de decoração, né, trabalhando com isso. Também tem um pouquinho do meu gosto pessoal, algumas recomendações, né, alguns itens que eu acho que são mais atemporais, tem mesmo algumas formas de móveis que são legais e outras nem tanto, mas se você aí já tem algum desses móveis que eu vou mostrar aqui pra vocês, ou até mesmo gosta desses que eu não tô recomendando, que eu não curto tanto, tudo bem. O importante é que você gosta, que você se identifica e se funciona aí na sua casa, tudo bem, tá, pessoal? Vocês se sintam livres para trabalhar a decoração da forma que vocês preferirem aí no cantinho de vocês. O sofá retrátil se tornou assim um dos queridinhos da decoração, né, dos móveis para sala de estar. E eu super entendo porque é um modelo confortável e até mesmo versátil, né, que a gente pode transformar aquele sofá em até mesmo uma cama em alguns casos, né, super quebra o galho. Mas eu evitaria modelos de sofás que sejam muito grandes, que tenham braços largos, aquela caixa, né, aquele espaço perdido atrás do sofá também. Isso não é tão interessante. E falando visualmente, apenas da parte estética mesmo, esses modelos que tem, por exemplo, esse trabalho de captonê, que entra, sabe, nesse tecido do sofá, eles acabam sendo um item a mais que vai chamando a nossa atenção, sabe? Então, em alguns casos, sobrecarrega visualmente. E eu evitaria modelos exatamente como tem nessa imagem aqui. Eu sei que é um modelo super comum. E se você já tem aí na sua casa, tudo bem, tenta colocar de repente uma manta, algumas almofadas. A gente trabalha com outras formas, né, de compensações. Mas se você tá pensando em comprar agora um sofá retrátil, peraí que agora eu vou te mostrar o modelo que você poderia usar aí na sua casa. Sempre que possível, eu vou tentar recomendar lojas online para vocês, porque eu acho que pensando em Brasil, assim, é mais fácil de vocês encontrarem, conseguirem comprar mesmo. E a Ondo é uma loja super legal, eles têm essa pegada mais contemporânea mesmo nesses móveis, super atual. E aqui tá um exemplo de sofás muito interessante que eles têm, que é realmente com essas linhas super retas. A gente pode ver que não tem muita informação de captonê e detalhezinho, não, é uma coisa super simples e que justamente esse sofá, de repente, nem é para ser o protagonista dessa decoração. De repente você vai ter um quadro super legal, tapete, sabe, de repente seu rack, e esse sofá, como ele já é um elemento grande aí na sua sala, ele não precisa ter tantos detalhes. Então esse modelo da Ondo é muito legal. Eu gosto também da West Wing, que tem o sofá... Eu tô colocando aqui bem certinho os nomes pra vocês, pra até não ficar chato o vídeo, né? Eu ficar dando esses super detalhes. Mas tem esses outros dois modelinhos aqui da West Wing que eu também gosto bastante. E assim, em relação a preço, é muito difícil a gente falar o que é um bom preço, né? Porque de repente que é bom pra você, não é bom pra mim, não é bom pra outra pessoa e tá tudo bem, tá, gente? Vocês podem realmente garimpar em outras lojas, outros lugares, mas aqui você já tem uma ideia do estilo, sabe? Que ficaria legal e que eu recomendo aí pra vocês. E se você tá gostando dessas dicas, já aproveita e curte o vídeo, se inscreve aqui no canal que toda terça tem vídeo novo por aqui. E aí junto com esse sofá a gente pode colocar de repente uma poltrona. E aqui tem alguns modelos que eu não amo muito, justamente o formato, a estética dela, tá, pessoal? Por exemplo, aqui a gente tem esses pés palitos, os pés palitos são esses pezinhos mais abertos, eles têm uma carinha mais retrô. Se é um estilo que você gosta e tá pensando em investir na sua casa, tudo bem, tá? Eu particularmente não amo essa estética, assim, por exemplo, desse estilo aqui de poltrona. Essa aqui, essa outra imagem dessa poltrona cinza, eu acho que é muito pesada essa base dela, que junta com um bracinho, digamos assim, e tem essa almofada separada. É realmente uma coisa de desenho mesmo, que não me agrada tanto. E aí a poltrona você tem que pensar no material que ficaria interessante colocar aí na sua sala. Se é seguir realmente numa cadeira estofada. Em estofada também você encontra poltronas bem legais na Ondo, também tem na Muma, também é uma loja online que eu adoro, na West Wing.
Um modelo de poltrona que eu acho muito bonito e que valoriza é realmente com esse trabalho de palhinha. Então ela mesclando de repente a madeira com a palhinha. É uma brincadeira de materiais, né? Que você traz um material de repente diferente. Tem um material no sofá, né? Que de repente pode ser um linho, essa coisa mais assim. E aí nessa poltrona a gente pode trabalhar com outro tecido e aí com essa palhinha junto, assim, fica super aconchegante. Eu só não sobrecarregaria o ambiente de palhinha, então se já tem nessa poltrona, não precisa ter, por exemplo, no rack, na cadeira da sala de jantar, sabe? Colocaria de repente um, dois elementos, mas não muito. Até para você conseguir valorizar aquele item que você investiu, que é realmente um pouquinho mais caro mesmo, mas que vai ser realmente o protagonista dessa decoração, vai ser aquele item diferentão, assim, que agrega muito no ambiente. Aí na mesa de centro dessa sala de estar, eu evitaria modelos que tenham rodinhas embaixo. A rodinha não é uma coisa tão bonita mesmo, sabe, gente? Então não precisa, acho que você pode escolher um modelo fixo, e bacana, sabe? Que tem esses pezinhos, alguma coisa interessante assim, mas não trabalhar com essas rodinhas. Até mesmo o formato dessa mesa não é tão legal, essa parte em ângulo ali no meio, sabe? Juntando a base com o topo, com o tampo, tem esse detalhe em ângulo que também não me agrada muito, acho que acaba quebrando um pouquinho essa fluidez do desenho mesmo, dessa mesa de centro. Eu evitaria. Aqui a gente também tem outro modelo que eu não gosto muito, que ela tem uma carinha mais de móvel planejado, digamos assim. Então, o formato do pezinho é meio quadradão. Embaixo, ela tem esses nichos que me lembra muito, sabe, uns nichinhos de, sei lá, de cozinha, coisa assim. E aqui, de repente, no desenho dela mesmo, talvez se não tivesse esses nichos, ela seria mais interessante. Eu gosto muito, gente, de repente, criar composições de mesa de centro. Então, de repente, uma composição com três, com os pezinhos fininhos, assim, uma coisa mais delicada mesmo. Se você tem, claro, uma sala maior e que tem esse espaço a mais ali no ambiente para você colocar uma composição. Na Tokstok, vocês encontram também modelos lineares, super simples, de repente com essa cara mais contemporânea, industrial. Mas claro, se a intenção é trazer uma mesa de madeira, aqui também tem uma ideia super legal e vocês conseguem ver que é tudo pensando no desenho dessa mesa, sabe? Que seja realmente uma coisa mais delicada, que não precisa ser uma coisa pesada, sabe? A gente não quer esse peso ali no meio do ambiente, pode ser uma coisa mais leve, assim, que vai valorizar mais essa decoração. E se você gosta desse tipo de conteúdo de decoração, lá no meu Instagram, @Pamela_Minella, sempre tem conteúdo extra nos stories, no feed, eu vou amar te encontrar por lá também. E aqui a gente tem um modelinho de mesa de canto, é uma coisa realmente de desenho dela mesmo, que ela tem esses pezinhos bem quadradões e são pezinhos grossos, então acaba trazendo um peso visual maior para o ambiente. E o que faz a junção do pezinho com o tampo é uma estrutura metálica prata, que eu também não amo tanto na decoração trazer esse prata, porque esse material prata acaba deixando o ambiente mais frio, sabe? Não é tão aconchegante. E esse modelo de mesa lateral, ela é mais pesada. Ela nos lembra muito modelos que, na época que eu trabalhava com móveis planejados, que seria super fácil de fazer, pensando na modulação, que são só prateleiras que a gente vai encaixando, que realmente cria como se fosse uma caixa ali. Só que o problema desse modelo é que é uma coisa pesada visualmente, então em ambientes menores, de forma alguma, eu recomendaria um modelo assim. Olha aqui a diferença dessa mesinha redonda, ela é da Tokstok. Olha os pezinhos dela como são mais fininhos, assim, fica uma coisa mais suave nesse ambiente, sabe? A gente não precisa trazer esses pés tão grossos e tal, a gente traz uma coisa mais fininha, fica realmente mais delicada. Também tem a opção de criar uma composição com duas mesinhas, né? Tem tanto na Tokstok, West Wing, enfim, tem várias lojas. Esse modelo que uma mais alta, uma um pouquinho mais baixa, se você tem um pouquinho mais de espaço ali do lado do seu sofá, pode ser uma opção super legal. E claro, a gente vai encontrar diversos materiais de mesa preta, mesa de madeira, e realmente vai depender da forma que você está harmonizando esse ambiente, né? Que tem algumas sugestões para vocês.
Assim como eu conversei com você sobre a mesinha de centro com esses rodízios, né, essas rodinhas embaixo, a gente vê modelos de rack que também tem esse rodízio. E, gente, não é legal você ter um rack que tenha os pés fixos, né, com pezinhos ali, ou que você prenda esse rack na parede e de repente tenha esse rack suspenso, sem nenhum pezinho, mas realmente com essas rodinhas ali embaixo, lembra uma coisa meio escritório, sabe? Não fica tão aconchegante na sala de estar. E claro que tem muito a ver com o desenho também, a gente vê que esse rack aqui, ele tem o tamponamento grossinho, aí na parte do meio ele tem essas prateleiras bem estreitas, que a gente vê a diferença de espessura também, não é tão interessante se a gente puder manter um padrão. Eu particularmente gosto mais, mas tudo bem, nem é assim o que mais me incomoda. O que me incomoda realmente é essa questão do rodízio ali na parte de baixo, que não é tão necessário. E eu também harmonizaria o desenho dela, então ao invés de ter essa portinha ou gaveta e nicho do lado, eu harmonizaria com 2 portinhas ou 2 gavetas e aí o nicho só na parte de cima, sabe? Pra gente não ter tanto essa quebra de por que só um lado tem porta ali e o resto é todo aberto, sabe? Então é realmente uma coisa de desenho. Essa segunda aqui que eu tô mostrando pra vocês, esse segundo rack, ele faz composição com o painel. E vocês sabem, eu já comentei aqui no canal que eu não gosto muito dessa opção de ter esse painel separado do rack. Eu prefiro uma coisa que flua, então que venha de baixo, um painel grande que vá de repente até o teto, cubra toda a largura dessa parede, se possível. Mas aí se você acha que é um gasto desnecessário essa questão do painel, você pode economizar, colocar a televisão direto na parede ou apoiadinha no rack, não tem problema. Mas eu não deixaria um quadradinho pequenininho ali no meio da parede, sabe? Não faz tanto sentido, acaba quebrando mesmo essa fluidez. Não sei se tem outra palavra que a gente possa usar aqui, mas realmente não agrega tanto. E mesma coisa do desenho do móvel anterior, que tem só uma porta e do lado tem um nicho, em cima também tem nicho. Padronizaria embaixo, sabe, as mesmas portinhas e tal. E aqui tem um modelo que é só o painel e tem 2 prateleiras. E aqui é uma coisa comum que a gente vê por aí, do pessoal colocando a prateleira de forma assimétrica, então não é tão legal. Se você puder deixar então uma prateleira só, sabe? Uma prateleirinha inteira ali já funcionaria, ou 2 prateleiras, mas nunca fazendo essa quebra, sabe? Mesmo se for na parede do lado, assim, então evite fazer não faz necessário. O legal é uma coisa fluida, sabe? E ali em cima eles têm uma prateleirinha bem pequenininha que não ficou legal. Se fosse, de repente, todo o tamanho do painel, não ficaria, sabe, me incomodando tanto ali. O legal é realmente a gente ter continuidade. E aqui a gente tem muita quebra, porque tem prateleira pequena em cima e embaixo a gente tem esse desenho, assim, esses ângulos, não sei, que não acho tão legal. E aí na Muma vocês encontram um rack super simples, gente, com um pezinho fixo, rack branco. É uma coisa assim, fácil de combinar na decoração, atemporal. Esse outro modelo aqui da Tokstok segue basicamente o modelo da Muma também, é quase o mesmo desenho, assim. A gente vê que tem diferença na medida e também na parte de portas e gavetas, que vai depender muito da sua necessidade. E aqui é um modelo super simples e fácil de combinar, né, esse madeira com o branco. Mas vocês encontram outras cores, outros materiais também. Se você quiser colocar uma prateleira e deixar um nicho em cima de onde tem as portas, se você encontrar um modelo assim, tudo bem, desde que seja de repente uma coisa mais contínua, sem tantas quebras. Acho que deu pra entender, né? E vai me contando aqui embaixo nos comentários o que você tá achando dessas dicas, se você concorda comigo ou não, ou se você prefere esses outros modelos. Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber a sua opinião. O tapete eu acho que é o item de menor surpresa aqui pra vocês. Esse tapete com pelo alto, eu não acho tão legal, não acho que agrega, porque ele traz uma quebra na fluidez do piso, porque você vê essa mudança de altura entre o piso e o tapete, então ele dá uma certa diminuída na sensação de tamanho do ambiente, mesmo que seja uma coisa visual mesmo, sabe? Difícil de a gente explicar sem a gente ver, de fato, a diferença que faz. Aqui seria legal uma coisa mais ralinha, mais rente ao chão mesmo. A gente já encontra modelos super confortáveis dessa forma. E esse com pelo alto, a manutenção não é tão legal. Quando tem muito tráfego, muita passagem em cima desse tipo de tapete, acaba marcando. Então, em sala de estar, a gente não recomendo. Talvez num quarto, mas ainda assim eu prefiro modelos com um pelinho mais baixo, assim. É uma coisa mais atual mesmo, né? A gente não tá mais usando esses
tanto esses modelos com um pelo mais alto. E aí eu adoro os tapetes da West Wing, lá tem diversas opções de cores e tamanhos, e também gosto dos tapetes da Muma. Então que eu partiria assim como base um tapete de cor neutra vindo de bege ou de cinza, de tom claro, sabe? Dependendo das cores que você tá usando aí no seu ambiente. Claro que se você for uma pessoa mais ousada e quiser trazer cor, aí fica super a seu critério. Mas uma forma mais segura de trabalhar com um tapete, de repente uma coisa mais atemporal, que de repente você não vai enjoar, sabe? Daqui 1, 2 anos, seria seguir por um tom mais neutro assim, mas que ainda assim tem um leve contraste de cor em relação ao sofá, por exemplo. O tapete pode ser um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, não muito, tá, gente? Porque se o tapete for muito escuro, ele pode dar uma fechada, né? Uma sensação de ambiente menor. Mas cinza ou bege clarinho assim vai ficar super legal. E essa luminária, o que me chamou muito a atenção dela foi o formato. Que ela é realmente, ela tem essa base, mas é pesada, né? É uma base que chama muito a atenção por essa cor escura, sim, e também pela grossura dela, né? Dessa coluna. E na parte de cima tem a parte de tecido, a parte de lâmpada que ficaria ali. Até essa parte de cima não me incomoda tanto. Se fosse, por exemplo, fininha como aquela parte prata ali, descesse até embaixo, é um modelo ok pra gente trabalhar na decoração. Mas como ela tem esse detalhe maior ali embaixo, não agrega tanto, sabe? Ao invés disso, eu seguiria para um modelo de fato que tenha essa base bem fininha, que você consegue ver mais do ambiente, que ela não é um blocão que você vai enxergar ali, sabe? Você consegue ver mais desse espaço. Claro que vai depender do estilo que você tá trabalhando na sua decoração. Aqui tem alguns modelos que eu gosto bastante que deixam esse espaço, essa sala de estar mais contemporânea. Talvez a industrial, assim, possa deixar esse espaço mais contemporâneo. Mas depende, se você quer uma coisa mais clássica, aí vai numa coisa mais simples, assim, não com uma base tão pesada. E é claro, são detalhes realmente, a forma desses móveis que fazem toda a diferença nesse ambiente. Eu tentei fazer uma montagem juntando todos esses que eu não amo, assim, para vocês visualizarem como ficariam. E aqui do outro lado, essa outra opção com esses outros itens que eu acho que valorizam mais esse espaço, deixam mais aconchegante, talvez até com uma sensação de amplitude. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com a sua família. Já deixa aqui nos comentários se você concorda comigo sobre esses móveis ou não, se vocês preferem outra opção. Comenta que eu vou amar saber a sua opinião. Um beijo e tchau!